Olá, como vai? Tudo bem? Então, estamos iniciando a mentoria Liderança na Prática. Esta é a primeira aula e que você vai acompanhar junto comigo o que eu vou falar sobre os processos de mudanças pelos quais passamos nos últimos anos, estamos passando, e principalmente a aceleração desse processo de mudança e quais os impactos que eles têm na vida de um gestor, na vida de um profissional, nas empresas, nas relações profissionais, enfim. O nosso tema de hoje, o nosso tema desta videoaula é gestão de mudanças e seus impactos na liderança. Então, para a gente começar, eu já vou te deixar aí uma tarefa. Papel e caneta na mão, para que você possa, ao longo aqui dessa aula, ir fazendo anotações, alguns pequenos exercícios que eu vou propor para você, tá ok? E também servir para aqueles insights, aquelas sacadas que você fala assim, puxa vida, eu não tinha pensado nisso, isso aqui é interessante, como é que eu vou agir, como é que eu vou fazer a respeito? Então, papel e caneta te ajuda. A outra dica, esse vídeo é legal que você vá assistindo, vá interagindo comigo aqui através da sua, né, da sua participação, fazendo pausas. Então, parou, de repente volta em algum momento, faz uma reflexão, anota alguma coisa e segue em diante, tá bom? Então essa é uma dica para estudo, para que você possa aproveitar ao máximo esse nosso encontro aqui, beleza? Bom, primeira coisa, então, por que se fala tanto em mudanças, hein? Caramba! Você já ouviu a expressão VUCA? Acredito que sim, né? Tá na boca do povo, todo mundo falando de tal desse mundo VUCA. É uma expressão original inglesa, né? Que vem de 4 palavras que expressam exatamente esses 4 elementos desse mundo que nós estamos vivendo hoje. Traduzindo para o português, a gente diz que é um mundo VICA, tá ok? Então, eu vou falar um pouquinho de cada um deles, que é um mundo volátil, imprevisível, complexo e ambíguo. Entender isso, e mais do que entender, saber como se posicionar neste mundo com estas 4 principais características, é fundamental para o exercício da liderança, é fundamental para o exercício das relações com as pessoas, não só no trabalho, hein? Na vida pessoal também. A gente está passando por esse processo de mudanças há muito tempo. A grande sacada, e eu vou falar disso um pouquinho mais à frente, é a aceleração desse processo de mudança. Mas para isso, vamos começar então entendendo um pouquinho melhor que mundo VUCA é esse, ou que mundo VICA é esse. Muito bem, então para me ajudar a responder esse mundo VUCA, esse mundo VICA, eu quero que você anote e pense aí que características do mundo que nós estamos vivendo hoje estão diferentes dos últimos anos, dos últimos tempos. Independente da tua idade, independente de quantos anos você acompanha uma série, tem acompanhado uma série de mudanças que têm acontecido, não é mesmo? Então, que tipo de mudanças você tem percebido assim mais significativas no seu dia a dia? Que tipo de coisas estão diferentes nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos? Né? Então, o que está acontecendo no mundo à nossa volta que está diferente de como era de quando você, por exemplo, quando você era criança? O que você se lembra? Como é que era a tua vida, a tua rotina, a rotina dos teus pais, a rotina das pessoas com quem você convivia? Como é que era o dia a dia? Como é que era, por exemplo, quando o seu pai, sua mãe ou alguém próximo a você mais velho ia trabalhar? O que essa pessoa comentava, se é que comentava, né? O que ela comentava a respeito do trabalho, do dia a dia, da empresa, do negócio? E como é que está hoje? O que você hoje, trabalhando, percebe desse ambiente novo de trabalho? Que ambiente é esse? Como é que as pessoas se relacionam no trabalho hoje?
Será que está muito diferente de como que eram as relações da época do seu pai, do seu avô? Com certeza, né? Eu me lembro que o meu pai trabalhou no Porto de Santos, né, durante muitos anos, fez a vida dele no Porto de Santos, e eu me lembro que ele foi chefe de seção, trabalhava, coordenava uma equipe e tal. E eu me lembro que ele contava, né, que na época que ele tinha essa atividade, o tipo, o ritmo de trabalho, a atividade, era uma atividade relativamente tranquila. Então, claro, tinha as situações do dia a dia, né, de gestão, de tarefas, de processos e tudo mais, mas geralmente assim, o processo de liderança, o próprio processo de trabalho, era um processo meio que rotineiro. Será que continua assim hoje em dia? O seu trabalho é assim hoje em dia? Enfim. Então, veja como quantas coisas próximas a nós foram modificando e às vezes a gente nem se dá conta, não é? Às vezes a gente nem percebe que as coisas estão numa aceleração de mudanças tão grande. E isto tudo impacta no nosso dia a dia. Então, a minha pergunta para você é: que mudanças mais significativas você percebe na sua vida, no seu trabalho, nas relações que você tem, tanto de trabalho quanto pessoais? Anota, isso é legal para que você possa fazer essa reflexão, falar assim, puxa vida, é realmente, porque isso vai exigir de você, de todos nós, uma mudança de postura, uma mudança de mentalidade. Existe uma expressão chamada mindset, está muito popular hoje em dia. Eu vou falar dela várias vezes aqui. O mindset é o nosso padrão de pensamento. É a nossa maneira de pensar, de enxergar, de olhar as coisas à nossa volta e que provocam as nossas ações e reações. Então, se eu tenho esse padrão de pensamento, por exemplo, meio que, não, as coisas são muito difíceis, as coisas são muito complicadas, e para dar certo na vida, é preciso ralar pra caramba, chegar às 6 da manhã no trabalho, sair às 8 da noite. Se esse é o seu padrão de pensamento, tudo que você vai fazer vai estar envolvido nessa vibração, nesse padrão, nessa atitude, que nem sempre é correta e nem sempre é errada. A questão é que um padrão de pensamento antigo, antiquado, ultrapassado, deste modelo de trabalho, como eu citei, do meu pai, né? Isso há 30, 40, 50 anos atrás. Se eu mantiver este padrão de pensamento, colocá-lo em prática no meu dia a dia, a chance de não dar certo, de dar errado no momento atual, é praticamente total, né? Então, por isso que é importante a gente entender que mundo é esse que eu estou vivendo, quais as mudanças que estão acontecendo, como que eu vou me ajustando, adaptando para lidar com tudo isso. Então, anota aí, quais as mudanças que você percebe mais impactantes na sua vida, à sua volta. Muito bem, anotou? Então, eu vou comentar algumas coisas. Eu gosto de usar uma expressão que é assim, né? A gente só tem duas certezas, duas verdades. Meus alunos no curso superior, na graduação, na pós-graduação, eu sempre provoco muito o pessoal com essa colocação, né? Só existem duas certezas absolutas na vida. Aquelas duas coisas que você fala assim, isso não tem jeito. Todo o resto, tenha certeza disso. Todo o resto é questionável, é mutável, né? Você pode ajustar, você pode, enfim. Lembra, o mindset, o seu padrão, né? Se o seu padrão é que não, nessa vida nada muda, né? A famosa síndrome de Gabriela, conhece a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Gabriela, era o refrão de uma música muito famosa nos anos 70, né, de uma novela que passou, Gabriela. Então a música ela falava isso. E aí eu e outros profissionais começamos a brincar com a tal da síndrome de Gabriela. Porque eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu não vou mudar, as coisas são desse jeito. Os outros que se adaptem a mim. Já ouviu isso?
Conhece gente assim? Pois é, né? É um baita de um desafio lidar com pessoas com esse tipo de mindset, com esse tipo de postura, com esse tipo de pensamento. Mas vamos lá, quais são, vamos ver se você adivinha, quais são as duas únicas certezas? Vai acontecer, não tem jeito. Quer você queira ou não, quer você goste ou não, quer você esteja preparado ou não, essas duas coisas vão acontecer. Não importa se você concorda ou não concorda, vai acontecer. Já sabe? Então, a mudança é uma delas. Tudo vai mudar, tudo muda. Dizia, né, Lulu Santos na música Como uma Onda, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo muda, tudo passa, tudo sempre passará. Adoro essa música, uso em muitos treinamentos quando eu falo desse processo de mudanças, porque é a mais pura verdade. Sabe de quando que é essa música? 1983, se eu não me engano. Olha só, há quanto tempo a gente já está falando disso e quantas pessoas até hoje ainda têm dificuldade para lidar com isso. Bom, mudança é uma coisa inevitável e a outra coisa é a morte. A gente não tem como escapar, vai acontecer para todos nós. Então, eu quero que você, pensando naquilo que eu te coloquei, né, na lista e no que mudou no seu dia a dia, na sua vida, à sua volta, eu quero que você aí acompanhe algumas coisas que eu vou falar. Provavelmente, muito do que eu vou falar vai bater, vai estar alinhado com o que você pensou, tenho certeza disso. Outras coisas são muito pessoais, muito particulares, né? Então, claro, vai ser aí o seu toque especial. Mas a primeira coisa que eu quero comentar é a tal da globalização. Esse é um fenômeno que desde sempre, eu costumo também citar isso, né? Que a globalização não é um fenômeno recente. Não é algo a partir do momento em que as comunicações se tornaram mais democráticas, mais avançadas, a gente tem um processo de globalização. Não. Ele acontece desde que o homem está na Terra. Porque a globalização, se a gente entender num conceito um pouquinho mais amplo, a globalização é esse processo da gente começar a conhecer outros povos, a entender que o mundo é um mundo complexo. Lembra do mundo VUCA? É um mundo complexo, é um mundo onde as coisas estão acontecendo em vários lugares diferentes. E que estes vários lugares diferentes, estes acontecimentos, impactam na vida cada vez mais de cada um de nós. Então, algo que acontece na Ásia, como a gente viveu, está vivendo essa tal da pandemia do coronavírus, isso que acontece longe da nossa vida, longe da nossa realidade, chega até a gente. Não só esse tipo de situação, mas coisas positivas também, avanços tecnológicos, avanços na medicina, novas descobertas, novos conhecimentos. Então, a globalização é uma das características mais impactantes no processo de mudanças que nós estamos vivendo. Então a gente tem hoje acesso a muitas coisas que talvez os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós com certeza não tiveram. Então a gente vive um mundo hoje mais conectado. Então, numa pequena fração de tempo, eu consigo saber sobre vários assuntos. Você está conectado aqui comigo hoje, isso também é fruto da globalização. Qualquer pessoa em qualquer lugar pode ter acesso a essa informação. Então, essa é uma das coisas fantásticas desse processo. Aliás, falando de informação, essa é outra característica que eu quero reforçar. Vivemos a era da informação. Então, nós passamos por uma grande transformação, aonde quem domina, conhece, tem a informação e, mais do que isso, transforma a informação em conhecimento. Ah, meu amigo, minha amiga, ó, esse aí tá à frente. Então, ter a informação, eu gosto de citar isso, é ter um monte de livro, ter um monte... É lógico, vou fazer minha divulgação aqui, né? Meu livro, Reflexões do Mundo Corporativo, meu DVD, Líder de Alta Performance. E é ter um monte de livros na prateleira, ter o acesso à internet ilimitada com um monte de coisa, mas não colocar em prática, não fazer uma curadoria, não fazer um levantamento daquilo que é importante, colocar em prática
de nada adianta toda essa informação disponível. Então, o grande diferencial do líder, do profissional moderno, é saber aproveitar essa informação de forma mais produtiva, saber selecionar aquilo que vale a pena, transformar essa informação riquíssima à disposição em conhecimento. Caramba, quantas lives maravilhosas, quantos projetos, este é um deles, disponíveis, gratuitos ou com baixo custo, às vezes até outros com custo mais elevado, mas riquíssimos e que a pessoa não põe em prática. A pessoa que é como a metáfora é aquela pessoa que paga o pacote da academia, para fazer musculação, para fazer ginástica, paga o pacote para fazer aquilo, mas não vai. Ela sabe que está lá. Ela sabe que a academia está lá, o professor está lá, os equipamentos estão lá. Ela até se empolga para ir. Ela até arranja lá, coloca aquela roupinha legal para ir para a academia, mas aí dá aquela preguiça e ela não vai. Ou seja, ela investe, ela está lá, ela está à disposição, mas ela não põe em prática. Está aí uma dica importante. Iniciativa é fundamental, mas acabativa, realização, fazer acontecer é tão importante quanto começar alguma coisa. Fica a dica. Outra característica que nós estamos vivendo nesse mundo moderno, nesse mundo VUCA, é a maior presença das mulheres no mercado de trabalho. E mais do que isso, as mulheres ocupando posições de gestão, de liderança, o que é fantástico, porque aí a gente tem um elemento feminino mais presente. Eu não vou entrar em detalhes agora dessa questão do feminino e do masculino, mas independente de ser homem ou ser mulher, todos temos estas duas características presentes. A mulher traz esse feminismo, esse lado mais sensível, esse lado mais da empatia, e isso é muito legal. Todos podemos aprender com esta presença mais forte. Outra característica do mundo VUCA, mundo volátil, imprevisível, complexo e ambíguo. Essas 4 características nos dão o quê? Uma concorrência maior. Então a gente vive numa concorrência cada vez mais acirrada. Empresas que viviam no mercado super confortável, hoje estão passando por uma concorrência maior. Outro dia eu estava vendo um vídeo e eu achei muito interessante, né? Se fala muito de modelagem. Já ouviu essa expressão? De você modelar, de você pegar características de algum profissional ou de alguma empresa e tal, e aprender com isto e usar o melhor daquilo para você, para o seu dia a dia. Então esse é um conceito, claro, que eu estou dando aqui para quem é especialista em PNL e tal, né? Eu estou dando um exemplo aqui, eu estou dando uma explicação bem simplificada, ok? Eu uso uma outra expressão nas minhas palestras, nos meus treinamentos. Eu gosto de usar o termo benchmarking de pessoas, que é mais ou menos a mesma ideia. Mas esses dias eu vi um vídeo que eu achei interessante. O rapaz falava de hackear. Olha aí, outra expressão mais ou menos semelhante com isso. Que é o quê? Aprenda como que os melhores estão fazendo e tire daquilo que os melhores estão fazendo, seja um gestor que você admira, uma empresa que você acha interessante, um negócio que você vê que é legal, e aprenda com ele como que eu posso fazer para fazer melhor. Muito bem. Vivemos ainda um grande avanço da tecnologia. Isso daí acho que é falar o óbvio, né? A tecnologia traz aí uma grande mudança na vida da gente. Como gestor, eu preciso estar ligado. Uma característica nova agora que a gente está passando é a questão do trabalho remoto, ou seja, do trabalho à distância. Eu tenho que aprender também a lidar com isto. Nem sempre vai ser produtivo ou eu vou conseguir acompanhar o trabalho da minha equipe diretamente. Então, conhecer as tecnologias, saber aplicá-las em seu benefício, saber aplicá-las para o desenvolvimento da equipe, isso tudo é fundamental.
Você, por exemplo, que está aqui me acompanhando nesse programa, parabéns, estamos aí, no meio tecnológico. Geralmente eu faço o curso Liderança na Prática presencial, mas com o avanço da tecnologia, esse curso Liderança na Prática já existe em formato online. Ou seja, a gente tem que aprender a se adaptar, aprender a fazer essas transformações para o mundo digital, para o mundo tecnológico. Agora, o que mais que vem por aí? Quais são as tendências, quais são algumas das características que a gente está vivendo neste mundo VUCA? A evolução na natureza e na essência do trabalho, então a essência, você já está vivendo isso, a essência do trabalho está diferente, as pessoas estão trabalhando em ambientes diferentes, com propósitos diferentes. Nós temos aí um aumento na expectativa de vida, então as pessoas estão vivendo mais, tendo mais tempo de trabalho, pessoas se aposentando mais tarde, ou se aposentando e querendo ainda manter a atividade profissional. Nós temos uma revisão nos padrões de trabalho exatamente relacionados à terceira idade. Então, cada vez mais pessoas com mais de 60 anos mantendo atividade profissional, fazendo trabalhos de mentoria, inclusive, de assessoria, de consultoria, mas também no ambiente formal de trabalho, tradicional de trabalho. O mundo está ficando mais populoso, mais globalizado, e uma das características importantes é você aprender sobre novas culturas e novos idiomas. É você estar ligado nestas características deste mundo moderno. Bom, outro ponto fundamental do que a gente já está vivendo e que vai continuar avançando é a necessidade do aprendizado permanente, né? Então, a educação contínua. Eu me formei há um bom tempo atrás, eu fiz a faculdade de psicologia, logo depois que eu terminei o meu curso, eu fui em busca da minha pós-graduação. Naquela época ainda não era muito comum você terminar uma graduação e já ingressar numa pós-graduação. Independente disso, eu sempre fui muito curioso, eu sempre tive essa característica que me ajudou muito profissionalmente. Então eu sempre tive essa pegada de buscar aprender, de buscar me aperfeiçoar. Isso era um diferencial. Para mim sempre foi um diferencial. Hoje em dia, isso é fato comum. Se eu não tiver essa característica, se eu não tiver esse empenho, essa dedicação de continuar estudando continuamente e sobre vários aspectos, eu estou fora do mercado, eu estou fora do sistema. Então veja, aquilo que já foi um diferencial e que eu me aproveitei bastante dele, tive muitas oportunidades profissionais exatamente por esta característica, hoje é fato que você tem que ter essa pegada, esse jeito de correr atrás, fazer acontecer, estudar. Terminou esse nosso encontro aqui, vai em outro, procura mais conteúdos, se aperfeiçoa, busca materiais. Puxa, eu já fiz um curso de liderança, é suficiente? Não, nunca. Até porque em muitos cursos, por mais que alguns conteúdos sejam semelhantes, a maneira de falar do instrutor é diferente, o seu momento é diferente, a maneira como você vai aproveitar aquele conhecimento vai ser diferente. Então, sempre busque novos conhecimentos. O aumento significativo da carga de trabalho em casa, então isso também é uma característica, já estamos vivendo e vai cada vez ser maior. Cada vez mais pessoas trabalhando por conta própria. Enfim, a gente está vivendo aí um mundo de grande aceleração, que é algo que eu já comentei com você um pouquinho antes. Então, aumento da competitividade, o aumento da independência, as empresas cada vez menos vão investir no seu desenvolvimento, cabe a você fazer isso. Tecnologia e informação cada vez mais avançando rapidamente e a gente tem que aprender a fazer live, não só assistir, a fazer uma live, a fazer uma reunião virtual, a entender dessas novas tecnologias, ou seja, tudo isso a gente tem que estar buscando como informação. O detalhe é que todas as mudanças geram padrões de comportamento em cada um de nós.
Ah, que padrões são esses? Geralmente, quando nós passamos por algum processo de mudança, existem algumas reações naturais. É do ser humano, é de todos nós. Existem pessoas que, é melhor deixar quieto, não, time que tá ganhando, já ouviu essa frase? Time que tá ganhando não se mexe. Ixi, não, eu não tô preparado para isso ainda, eu não sei. Falta de conhecimento gera um padrão de mudança, de comportamento daquelas pessoas que, eu não sei, eu tenho medo, será que vai dar certo, será que não vai? Ou seja, entender que a mudança é inevitável e como que eu reajo a ela é o passo fundamental para eu poder me adaptar, me ajustar, fazer as transformações necessárias. Para isso, eu preciso fazer exercícios de autoconhecimento. Eu vou disponibilizar para você um dos exercícios que eu utilizo na minha mentoria. Esse exercício vai te ajudar a entender esse processo e que você vai poder executar, colocar em prática e já trabalhar para o longo desse nosso encontro aí, dessa mentoria Liderança na Prática virtual. Bom, diante disso tudo, qual o impacto que todos esses processos de mudanças têm no gestor, têm no líder? Com tudo isso, claro, é óbvio que eu, líder, eu, gestor, eu que ocupo uma posição de liderança, também tenho que enxergar como que eu vou lidar com essas transformações deste mundo, como que as pessoas estão. As pessoas estão reagindo da mesma maneira como era no passado? Você já viu algumas expressões? Eu vou usar alguns termos muito comuns, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso ainda tem gente que trabalha nesse conceito, que trabalha nesta ideia, mas que cada vez mais o funcionário, o colaborador, a pessoa que está lá no dia a dia de trabalho, ela não quer mais um gestor assim, que manda você abaixar a cabeça e seguir e fazer o que ele está mandando. As pessoas estão mais independentes, as pessoas têm mais informação, elas querem mais autonomia, elas querem mais troca, elas não querem mais um gestor, um líder que chega e impõe, um líder mal-humorado, um líder que não olha para as pessoas, que não conversa, que não dá feedback, que não sabe como que o funcionário está, ou seja, esse líder distante, esse gestor, essa pessoa que não se conecta com a sua equipe. Então, um dos pontos fundamentais, eu como gestor preciso mudar, preciso avaliar a minha postura, entender o comportamento da minha equipe, entender que mudanças, com que pessoas que eu trabalho no meu dia a dia, qual é o padrão de comportamento da minha equipe? É uma equipe mais jovem? É uma equipe mais madura? É uma equipe mais sênior? Ou é uma mescla de tudo isso que eu acabei de falar? Como que estas pessoas agem no dia a dia? Elas têm desempenhos semelhantes ou muito diferentes? Veja, liderar hoje passa por todas essas reflexões, por todas estas análises. Então, eu, como líder, preciso mudar a minha postura, preciso mudar o meu mindset, que eu já comentei, o meu padrão de pensamento, talvez até esquecer um pouco alguns padrões de pensamento que eu aprendi com alguns gestores mais antigos e começar a praticar então o seguinte, como é que eu me conecto com a minha equipe? Como é que eu me conecto com as pessoas com quem eu trabalho? Veja, quando eu falo me conectar, eu não estou dizendo para você que você tem que fazer tudo que a tua equipe quer, ok? É importante entender que o papel da liderança continua sendo de comando, sim, de orientação, sim, de educação, sim, ou seja, tem um papel diretivo, sim. Porém, este papel diretivo da liderança, ele não é um papel impositivo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, ok? Então, eu vou direcionar uma tarefa. Não dá para eu chegar para uma equipe, para um funcionário, para uma pessoa e que não tem uma bagagem, que não tem uma experiência, que não tem um determinado conhecimento ou até segurança para executar determinada tarefa e dizer para ele assim:
Não, eu aprendi lá no curso que agora eu tenho que delegar, eu tenho que deixar você fazer. Se vira. Não, não tem nada a ver. Não é por aí também o caminho. Então, eu entender que em alguns momentos eu preciso pegar na mão, sim, chamar junto, conversar, orientar, explicar, acompanhar, cobrar. Tudo isso faz parte do papel da liderança. Não deixou de fazer parte do papel da liderança. O que mudou então? Mudou a minha postura na maneira de lidar com isso. Olha que interessante. É sutil. É muito sutil esta mudança. E aí eu te jogo uma reflexão. Você está fazendo isso? Você tem feito isso? Você tem percebido a sua atitude perante as pessoas com quem você lida no seu dia a dia? E não só a sua equipe, não só o seu funcionário, a pessoa com quem você lida, a pessoa com quem você se relaciona, com a sua família, com o filho, com um amigo, com outras pessoas. Veja, uma dica: o exercício da liderança não é só no ambiente de trabalho. O exercício da liderança é em todos os lugares, em todos os aspectos. É com a família, é com os filhos, é com a esposa, com o marido, com os amigos, é na faculdade, é com quem você convive, você tem que estar exercitando a sua liderança. Muito bem. Então, como criar um ambiente favorável para as mudanças? Creio que você já entendeu todo esse esquema que eu já te falei, e aí eu vou te dar algumas dicas de como fazer então para fazer com que as pessoas se sintam preparadas, tanto você quanto os outros. Procure encorajar as pessoas a darem suas opiniões. Então, veja, não seja aquele líder, aquele gestor que guarda tudo, que está sempre fechado. Estimule as pessoas. E é claro, não adianta chegar para elas e falar assim, não, pode falar comigo que eu estou disponível. Aí na hora que a pessoa te procura, o que acontece? Ah não, agora eu não posso. Ah não, me procura mais tarde. Então assim, se é para fazer isso, nem fale para as pessoas te procurar. Se é para te procurar, estabeleça, fala, olha, eu estou disponível, me procura de manhã, geralmente para mim é mais fácil, ou de tarde. Estipule, negocie, isso é fundamental. Desenvolva uma visão clara de onde a organização precisa chegar, o que você espera daquela pessoa. Qual é o desempenho que você espera dela? Seja claro. Vivemos também um mundo muito cheio de mimimi, as pessoas estão muito cheias de coisinhas, é ou não é? Eu conheço um monte de gente assim. Só que você como líder, você como gestor é que vai dar o tom da tua equipe. Se você for muito cheio de cuidadinhos, você vai criar pessoas mimizentas, né? O pessoal brinca por aí. Comece a dar esse feedback. Não é para dar porrada, não é para chegar chutando voadora no pescoço, mas é para começar a pontuar. Isso aqui não está legal. O que eu espero de você? O que eu espero de você é isto. A entrega que eu quero de você é esta. E se tiver que chamar uma, duas, três, quatro, cinco vezes na mesma semana, faça. Faça. Mas vá pontuando. Ó, já te expliquei, eu vou te retomar o que eu espero de você. Ó, e de novo, e de novo. Agora, claro, chegou num ponto em que você fez uma série de estratégias e não deu retorno, não deu resultado, pense dentro da sua estrutura organizacional a possibilidade de liberar essa pessoa para o mercado. Chique, né? Enfim, crie objetivos específicos para todas as pessoas, defina as principais responsabilidades de cada um. Então, deixe claro, comunicação é fundamental. Promova reuniões de acompanhamento, reuniões coletivas ou às vezes individuais, como eu já comentei. Seja honesto, só tome cuidado para não ser grosseiro, grosseira, mas seja honesto. Olha, o seu desempenho, o seu resultado não está aquilo que eu quero. O que eu quero é assim. Pontue. As pessoas precisam de clareza. Não fale, não expresse as coisas de forma vaga. Isso precisa melhorar. O que precisa melhorar?
De que forma precisa melhorar? Como melhorar? Percebe? Então, se atente a este detalhe. Adote formas de comunicação do processo para toda a organização de maneira a evitar a fofoca. Então, percebeu que está virando boato, o pessoal está naquela coisinha, tá, chega lá, conversa, pontua, comunica, chama em paralelo, chama em reservado, chama no coletivo. Diante de algum impasse, de alguma dúvida, suspenda, cuidado para você não ter aquele mindset, aquele pensamento, ih, não vai dar certo, ih, esse negócio é ruim. Dá um tempo, para, analisa, enfim, olhe, busque e estimule as pessoas a pensar de maneira positiva. Enfim, para que isso tudo aconteça, existem algumas características fundamentais para o líder lidar com esse mundo VUCA, com esse mundo em transformação. Então, quais são algumas destas características? Eu vou falar algumas delas. São muitas, importantes, mas eu vou citar algumas para que você já possa ir refletindo como que você está diante delas. Existe aquela máxima de gente que olha para uma situação, né? Vamos dar aquela metáfora do copo, né? O copo com metade de água, né? Aqui a xícara aqui, ela não é transparente, mas a ideia é a mesma. O copo com metade de água. Vai ter aquele que vai olhar e vai falar assim, puxa, que chato, só tem metade de água no copo. E vai ter o outro que vai olhar e vai falar, puxa, que legal, tem metade de água no copo. A maneira como você enxerga e atua diante das situações do teu dia a dia determina o seu sucesso diante das mudanças, na gestão da equipe e assim por diante. Traduzindo, a visão de ameaças e oportunidades. Você enxerga em tudo à sua volta como grandes ameaças, ou uma grande parte delas, ou algumas delas como grandes ameaças. Ih, isso é difícil, isso é muito complicado, nossa, isso é uma coisa que eu não sei se eu vou saber, eu não acho que as pessoas vão ter capacidade. Ou, poxa, isso é uma coisa que eu não tenho conhecimento. Tá aí uma oportunidade para eu aprender a respeito. Puxa, esta pessoa não é tão qualificada para desempenhar essa atividade. Tá aí uma oportunidade para eu prepará-la, para ela fazer. Sacou? Olha aqui, mudança de postura quando eu enxergo isso. Então, observe-se, perceba-se e mude para que você possa enxergar mais as oportunidades. Não é fácil. Não é fácil. É bem desafiador. Porque lembra, o nosso mindset, a nossa conduta, a nossa maneira de fazer, foi nos fazendo fazer daquele mesmo jeito. A famosa, fala aí para mim, a famosa zona de conforto. A gente entra nela, facinho, facinho. Ela nos acolhe, ela nos abraça, ela nos quer bem, não é? A zona de conforto quer a gente bem, quer a gente lá, ela faz cafuné na gente, a zona de conforto, faz ou não faz? Não é? Tenho certeza que em muitos momentos da sua vida você ficou lá curtindo a famosa zona de conforto. E vamos combinar, gente, ela é boa, ela é legal. Tem momentos da vida até que a zona de conforto faz bem. Então não vamos também torná-la a grande vilã da vida, né? Ela é boa em alguns momentos, mas a grande sacada está nisso. É quando eu não me percebo estando na zona de conforto, estacionado nela. E as oportunidades acontecendo e eu ali olhando, falando, puxa, fulano cresceu, nossa, fulano já está fazendo material e tá tendo retorno. Nossa, deve ser legal, né? Puxa vida, mas sabe o que me falta? Me falta dinheiro, me falta tempo, me falta recurso, me falta estímulo. E aí vai as desculpas, e a zona de conforto te pega de um tal jeito que depois é muito mais difícil de sair. Portanto, observe-se. Checklist, faz uma checagem diária. O que eu estou fazendo hoje que eu estou fazendo para gerar oportunidades? Este é um tremendo de um exercício para você praticar todos os dias. Todos os dias. O que eu estou fazendo hoje
para gerar oportunidades. O quê? E pense, não em coisas grandiosas, mirabolantes, estratosféricas. Pensa no simples. Pensa na coisa simples do seu dia a dia. Tenho certeza que com isso você já vai dar uma tremenda guinada na sua vida pessoal e profissional. Valeu? Ó, só essa dica já foi uma mentoria fabulosa, tenho certeza disso, tá? Eu vou te falar mais uma coisa para que a gente possa nos próximos encontros também gerar aí mais novos conteúdos, tá bom? Outra característica importante de mudança do papel, da postura do líder, é a autossuficiência. O líder que se acha autossuficiente, o líder que se acha o cara, a cara, o bambambam, desculpa a expressão, o fodão, o cara, a cara que é o suprassumo, que sabe tudo, que manja tudo, que já tá lá, que faz, que acontece, pô, é um porre. Chato pra cacete, né? Então, comece a trabalhar essa capacidade de se relacionar. Crie conexões. Já falei disso. Crie conexões. Para criar conexões, existem algumas coisas fundamentais. Entre elas, seja verdadeiro. Tenha real interesse nas pessoas. Tenha real interesse nas pessoas com as quais você se relaciona. Tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença para o seu estabelecimento de conexões verdadeiras com todo mundo, tá bom? Até aqui, como é que foi? Gostou? Achou interessante? Tá legal? Então eu vou encerrar esse nosso primeiro encontro aqui com algumas reflexões para que você possa pensar no seu dia a dia, tá bom? Muito bem. Então estamos encerrando essa primeira aula. Espero que ela tenha sido bem útil, bem interessante, que você possa fazer alguns exercícios que eu já propus a você. Lembrando que esse conteúdo ele é exclusivo do programa Mentoria Liderança na Prática. Eu peço a você que não compartilhe com ninguém, que não divida esse conteúdo com qualquer colega, por mais que você ache interessante. Puxa, tem uma pessoa que eu acho que vai achar muito legal. Por quê? A ideia é que só quem está no grupo tenha acesso. E aí outros grupos vão ser criados à medida do tempo e as pessoas que você achar que podem se interessar, elas podem participar também, tá bom? Então essa experiência é sua, essa experiência é única e eu tenho certeza que vai ser impactante de forma positiva para o seu dia a dia, tá bom? Uma coisa que eu vou te pedir, me dá um feedback do que você achou dessa aula, me manda uma mensagem no particular, dizendo o que você gostou, o que você achou interessante, se tem alguma coisa que de repente você fala assim, poxa Rogério, poderia melhorar tal coisa. Legal, porque assim também eu vou aprimorando para as próximas aulas. Bacana? Aguardo seu contato, te agradeço pela participação, vamos juntos aí nos transformar em líderes de alta performance. Grande abraço!